A situação do nosso país é seríssima, esse relato é seríssimo. Não existe liberdade de imprensa no Brasil nesse quadro. Isso não é liberdade de imprensa, isso é uma ditadura que existe, que impera no nosso país, controlado por grandes conglomerados. E o que eu gostaria era que o jornalista Paulo Henrique comentasse e nos desse algumas palavras de alento ou de luz, se nós, a sociedade organizada, consciente, pensante, as universidades, as escolas, os professores, os profissionais, se nós não somos mais fortes do que esses grupos. Há uma grande contradição entre um país que pode ser, entre um país que quer ser. O jornalista defende isso de maneira veemente ao longo da sua carreira, defendeu um Brasil que pode ser um país grande, com projeções no cenário mundial, um país que é rico, que tem uma população criativa, que tem uma história maravilhosa, que tem uma relação amistosa com os seus países vizinhos, uma possibilidade de integração regional. No entanto, há uma contradição imensa, que é as amarras que esse processo de libertação, de emancipação, de independência do Brasil, de desenvolvimento do Brasil e do seu povo, por um pequeno grupo de conglomerados da comunicação que entravam os maiores processos de tentativa sequer de mudança, são torpedeados por esses meios. Então, a provocação, na verdade, era no sentido de esperar algumas palavras de entusiasmo, de alento com relação à força que nós temos como brasileiros ou como latino-americanos de resistir, de acordar e de se levantar, porque o que se faz hoje é uma situação que cada um de nós aqui, que nenhum de nós estamos ou fazemos parte daqueles 70 mil brasileiros que no ano 2014 ganharam 200 bilhões de reais sem pagar imposto de renda. Nenhum deles está aqui, são 71 mil brasileiros. Quer dizer, quando a reforma tributária vai ser feita, quando essa lei de imprensa vai ser feita, quando vai ter imposto rural, territorial pago aqui no Brasil, quando que não vai ser nós comprando cigarro, ou pão, ou papel higiênico que vão pagar o ICMS, enquanto uma parcela da elite não paga. Da elite mais alta, nenhum está aqui. Então, há uma contradição latente, esse país que pode ser, e um país que não é deixado ser. Nós não podemos, e eu dou um exemplo simples e paro de falar, nós não podemos, nós aqui, ser contra hoje a CPMF, é só o que falta. Nós aqui sermos contra a CPMF, porque o que nós pagaríamos aqui, por exemplo, de CPMF, por ano, é nada. Por dia nós pagaríamos centavos de CPMF. No entanto, nós somos convencidos, pelos grandes meios de comunicação, a fazer passeata contra a CPMF, que quem vai pagar são os milionários do Brasil. Então esse é o poder que os meios de comunicação têm, que é transformar uma luta que não é nossa e que é deles, uma resistência contra o imposto para fortalecer a saúde no nosso país, e vão se gerando lugares comuns entre nós, lugares comuns, como por exemplo, nós temos pouco investimento em educação no Brasil. Como assim? Como assim? São 12, 13 universidades federais novas, nós temos a UNILA aqui, são milhares de estudantes, de profissionais, de técnicos. Quer dizer, é criado um lugar comum em torno da corrupção e em torno da inflação, que é de 6%, um fantasma. Nós vamos fazer uma manifestação contra a inflação agora, que é 6%, para que aumente a taxa de juros, porque tem que aumentar a taxa de juros, para controlar a inflação. Então, eu gostaria que o nosso querido Paulo Henrique Amorim fizesse comentários de entusiasmo, que nós nos entusiasmamos com o Conversa Fiada e com o TV Afiada, e precisamos desse estímulo para seguir a nossa caminhada. Olha, eu quando trato dessa questão do marco regulatório da comunicação, para provocar, para irritar, eu me refiro à Lei de Médios, para me referir exatamente à Lei de Médios argentina, porque a Argentina nos humilha
de maneira implacável. Todos os governantes militares da Argentina foram para a cadeia. Aqui o coronel Ustra, no Dia das Mães, leva o netinho para o shopping center para comprar presente para a filha. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma lei que anistiou a lei da anistia. A Argentina tem uma lei de médios. Então eu falo na lei de médios para irritar os brasileiros que não gostam da Argentina. Eu gosto da Argentina. E como é que foi feita a lei de médios na Argentina? O governo do presidente Néstor Kirchner entrou em choque com os produtores de trigo. Os produtores de trigo fizeram um lockout e o Clarim, o jornal Clarim e a televisão Clarim deu total apoio aos produtores de trigo. O Kirchner percebeu que aquilo era uma questão de sobrevivência, era uma questão de interesse nacional e tomou a iniciativa de tentar articular uma lei de médios. Esse processo foi confirmado, foi massificado e o povo foi para as ruas. O povo foi para as ruas, mobilizado pelos grupos, pelo Partido Peronista, ou seja, o Partido dos Trabalhadores de lá, e eles foram para as ruas, cercaram o Congresso, cercaram o Judiciário, cercaram a Casa Rosada, pedindo uma lei de médios, porque não aguentavam mais ficar na mão do Grupo Clarim. A Dilma encomendou a um grupo de acadêmicos, professores universitários, líderes sindicais, especialistas, advogados, encomendou um anteprojeto de lei de médios. Isso foi levado ao Congresso da Argentina. O Congresso da Argentina aprovou a lei de médios, portanto, os representantes do povo aprovaram uma lei de médios que surgiu de um projeto que envolveu professores, estudantes, líderes sindicais, etc, etc, etc. O Grupo Clarim questionou a legalidade do projeto, foi ao Supremo. O Supremo ratificou a lei de médios da Cristina e fatiou o Grupo Clarim e tirou o predomínio do Grupo Clarim, e não só isso, mas criou mecanismos para a produção de televisão local, regional, e não é à toa que a Argentina tem um cinema espetacular. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, Hollywood, metade dos empregos de Hollywood não vem da televisão, mas vem das séries de televisão, não vai para o cinema. Metade de Hollywood trabalha para a televisão, porque as redes de televisão compram de fora. Aqui não, aqui elas produzem elas próprias. Tem o controle de todo o processo. E lá na Argentina, um sem número de unidades, de grupos de produção independente de áudio, vídeo e cinema. E só para dar uma ideia do poder simbólico disso, de você ter uma lei de médios e uma TV estatal forte, a Cristina fez um acordo com o Grondona, aquele larápio que dirigia a AFA, Associação Futebolística de Argentina, que só não está na cadeia porque morreu antes, não está preso na Suíça porque morreu antes, fez um acordo com o Grondona e comprou. A Cristina comprou o Campeonato Nacional Argentina, comprou o Brasileirão da Argentina. E passa na TV estatal, na TV pública, e distribui o sinal para quem quiser. E os jogos do meio da semana, imaginem que absurdo! Os jogos do meio da semana acontecem às 8 da noite, quando o trabalhador pode ir ao estádio. Ver o Boca, ver o River. Aqui não, como diz o Alex, aqui eles só entram em campo na quarta-feira, depois que o mocinho beija a mocinha na novela da Globo, e agora a mocinha beija a mocinha e o mocinho beija o mocinho, aí é que a gente pode jogar. E o trabalhador chega em casa 1h30 da manhã, para não desmontar a grade da Globo.
É só isso. É só isso que a Cristina fez. E nós aqui nos submetemos a que o esporte mais popular do Brasil faça eventos que começam às 10h15 da noite e acabem 1h da manhã. E ninguém quebra nada, não tem um ônibus quebrado, não tem nada. Porque ninguém vai para a rua. Ninguém vai para a rua, é um país desmobilizado, é um país invertebrado, é um país sem voz. Chega. Tudo bem. Boa noite, boa sorte. O meu nome é Otto, eu sou tradutor e intérprete aqui em Foz do Iguaçu e busco acompanhar bastante, já li o seu livro de capa a capa. Obrigado. Bastante ilustrativo, uma verdadeira história. E você realmente para ali na segunda eleição, como você comentou. Mas eu trago uma preocupação atual. A presidente Dilma está sob ataque cerrado do PIG, com fortes intenções golpistas, enfim, movimento, a despeito de todos os despaupérios do seu governo. O que a gente vê são intenções claramente golpistas. E a minha pergunta é, será que ela consegue se segurar? Que recursos ela teria, na sua opinião, para se segurar, e que análise você faz desse contexto atual? A agência de risco Standard & Poor's trabalha para os bancos. Ela foi punida pela justiça americana, tem que pagar uma multa de mais de $1 bilhão, porque ela se mancomunou, se acumpliciou com os bancos na grande roubalheira dos derivativos que resultou na quebra de Wall Street em 2008. Essa é a Standard & Poor's. A Standard & Poor's acabou de reduzir o grau de investimento do Brasil para BB-, não é isso? BB-. O Fernando Henrique tinha como grau de investimento B. Depois B+. Depois BB-. Não são 3B, a Dilma tem 3 Bs. BB-. Aí ele caiu para B. E não aconteceu nada. Nada. Isso é uma falsa questão. Isso é um falso problema. Isso é uma desculpa, porque não há como responsabilizar a Dilma pelas pedaladas chamadas pedaladas fiscais. A maior pedalada fiscal da história do Brasil foi a desvalorização do real do Fernando Henrique. Não há como responsabilizar a Dilma pelas contas eleitorais. As contas da Dilma já foram aprovadas pelo ministro Gilmar Mendes. Ele está querendo julgar 2 vezes a mesma coisa. Agora, a Dilma errou aqui, errou acolá, errou. Agora, vai fazer o quê? Ela está com 7% de Ibope? Então, quer dizer que a Standard & Poor's reduz o grau do Brasil e ela está com 7% de Ibope? É motivo para depor um presidente da República? Onde é que nós estamos? Que esculhambação é essa? Não fizemos uma eleição? Há 9 meses? Não interessa, vão ter que esperar 3 anos e mais 3 meses até ganhar a eleição, e não vão ganhar. Porque todo mundo sabe que a corrupção não começou com o PT. Pergunta a qualquer um. O que foi a compra da reeleição do Fernando Henrique? O Sérgio Mota entregava dinheiro a um deputado do Acre, R$200 mil em dinheiro vivo, em sacola de supermercado. O Acre valia, um deputado no Acre valia R$200 mil. Quanto é que valia um do Paraná? Não tem como. Os governadores do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e Bahia já disseram que não tem impeachment. Vai ter impeachment como? Como que vai ter impeachment contra o Nordeste inteiro? Vai governar de onde? Do Country Club, na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro?
na sede da Fiesp,